Lucas, lá no livro de Lucas, deixa eu ver. Lucas 13, lá no versículo 10, acharam aí? Lucas 13, 10. Olha o que está escrito aí, ó. A cura de uma mulher paralítica. Glória a Deus. Eu esses dias estava meditando muito nessa passagem aqui. Tem um tempo que eu não prego ela, mas essa passagem tem um montão de coisas importantes para a gente aprender aqui. Ele está dizendo assim, ó: ensinava no sábado numa das sinagogas. Jesus ensinava na igreja, né? E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Ela não tinha uma enfermidade, ela tinha um espírito de enfermidade. Tem uma coisa que todos nós que somos cristãos, Jesus disse assim, ó: conhecereis a verdade e a verdade ela vos libertará, né? A palavra de Deus diz que toda enfermidade ela tem uma origem espiritual, ela tem uma raiz. E a raiz dela é espiritual. Eu estava ouvindo a Cida falar de que ela estava orando, jejuando, não é? Porque ela estava lutando do jeito certo. Tem gente que não luta desse jeito, em uma oração, jejum, a pessoa que, mas foi o vento, é o tempo, mas não sei o quê, e aquele espírito vai dando vida àquele espírito que está ali, você está entendendo? A gente tem que lutar, toda enfermidade, ela tem uma origem espiritual. O diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Destruir o quê? Tentar destruir tua saúde, teu casamento, tua prosperidade, teus filhos, tua família. O diabo, ele veio para isso. Roubar, matar e destruir. E há tipos de espíritos malignos que ele só sai com jejum. A pessoa está orando, mas é aquele tipo que só sai com oração e jejum. A pessoa tem que aplicar aquele jejum para aquele troço sair. E tem uma origem espiritual, né? Quantas pessoas já orou, mandou sair em nome de Jesus e sumiu o câncer, sumiu, entendeu? Caroço, igual aquela mulher lá que sumiu um caroço do tamanho de uma laranja, a Fátima, né? E outras pessoas que estavam desenganadas pelo médico. E aí a pessoa orou, jejuou, aquele espírito saiu. Então, essa mulher, ela estava ali, ela tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, não era um dia nem 2 dias, 18 anos que aquela mulher andava sofrendo. Você imagina, você andar 18 anos sofrendo com uma doença. Ela não conseguia se endireitar. Ela andava torta, de maneira nenhuma ela conseguia se endireitar. Aí o que aconteceu? E vendo-a, Jesus chamou a si e disse: mulher, e vendo a Jesus, sabe o que é isso? Por causa da fêmea, por causa
da Ana Maria, querendo atrapalhar a Ana Maria de ouvir. Ela fez um pipizinho ali no chão da cinta, tá limpinha ali. Pô, a marca apertou dentro da igreja. Aí, o que acontece? E essa mulher, Jesus viu que ela não estava bem. Entendeu? Jesus viu que ela estava presa. Que ela estava sofrendo com aquela enfermidade. E aí, o que Jesus fez? Ó? Vamos lá. E vindo, e ela não podia de modo nenhum se endireitar. O negócio estava sério. Nada dava jeito para ela se endireitar. E vindo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. Bom dia, paz. Abriu? Ah, Jesus, bota a corrente lá para mim. Eu tinha botado a corrente, nem vi que abriu. Ele disse assim, ó, e vendo a Jesus, chamou a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Jesus olhou para ela e decidiu libertar ela daquele mal. É Lucas 13, lá no versículo 10. Jesus olhou para ela e decidiu libertar ela daquele mal. Viu que ela estava sofrendo. Quando Jesus vê a gente passando uma situação difícil, a vontade de Jesus é libertar a gente. Ele veio para isso, né? Está escrito lá no Isaías 61 que ele veio para dar abertura de prisão aos presos, da liberdade aos cativos. O Espírito do Senhor está sobre mim, né? Então, só um minutinho, tá, pessoal? O diabo, Satanás, se é você para atrapalhar o culto, eu estou amarrando você e todos esses demônios, estou mandando você soltar esses cachorros em nome de Jesus. Eu sei que você me ouve, tu vai soltar todos eles, tu vai sair dessa rua em nome de Jesus, o diabo. Olha, a gente vai fazer. Pronto, ela meteu o pé todo mundo. Tá se deixar o teu mundo, até o piso, você não ouvia falar. Estou tentando pregar aqui desde cedo. Vestindo aquele desespero. Pronto. Cada um para o teu canto. Então, ele está falando aqui, ó. Então, quando Jesus viu aquela mulher sofrendo com aquela enfermidade, a vontade que Jesus teve era de libertar ela. Você está entendendo? Às vezes Deus vê você passar uma situação, Ele quer libertar a pessoa, mas a pessoa precisa ouvir. Se ela não ouvisse Jesus, como é que ela ia saber que era para ir lá? Ele falou, né? Mulher, chamou ela, vem cá, rapidinho, vem aqui. E ela ouviu e ela atendeu, ela foi obediente, ela foi. E aí Jesus colocou lá a mão nela e falou: você está livre desse mal, dessa enfermidade. Ó. E vendo Jesus, chamou a si, tá vendo? Era para atrapalhar, não, por ver como é que ficou quietinho. Estou te falando. E vendo Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. Acabou isso aí, você está livre desse mal. E a mulher também, ela creu. Porque não adianta Jesus falar que para te libertar de alguma coisa, você não está crendo. Jesus está falando que vai me libertar, que eu estou livre dessa enfermidade. Há 18 anos que eu estou assim. Como é que eu estou livre assim, de uma hora para outra? Você está entendendo? Como é que isso vai sumir assim, de uma hora para outra da minha vida, se eu estou 18 anos assim sofrendo? Ela podia não crer, né?
tempo todo, aquela batalha, aquela coisa toda. Mas Jesus chamou ela, disse: estás livre da tua enfermidade. Ela creu naquilo ali. Ela não ficou questionando, não, o médico disse que isso aqui não tem jeito, que é crônico, nada disso. Ela creu. Quem estava falando isso aqui para ela era Jesus, gente. E Deus, Ele não há nada impossível para Deus. Não é só doença, não. É uma dívida, um problema no seu casamento. Você está entendendo? Se Deus está falando, nós estamos lidando com Deus. Deus é o Criador do céu e da terra. Não existe nada impossível para Deus. E Jesus chamou ela, viu ela e falou isso para ela. Mulher, está livre da tua enfermidade. Quando Deus fala, a gente tem que crer. Se a gente não crê, o troço fica, mas é por causa da incredulidade, não é porque Deus quer. Deus não quer, Deus não gosta de ver ninguém sofrendo, gente. Até a pessoa que está no pecado, Deus fala com a pessoa, para a pessoa se consertar, para ela sair daquele problema, daquele erro. Entendeu? Então ele disse assim, impôs a mão sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Quando Deus põe a mão no problema, o problema é resolvido. No caso dela foi uma doença, Jesus botou a mão, a doença saiu, mas às vezes é uma libertação de um filho, de um parente, uma dívida que está te esquentando com a cabeça. Você está entendendo? Outro problema qualquer que está te perturbando lá, te perseguindo, e às vezes parece até que não tem saída, mas Deus tem a saída. Você está entendendo? Quando Deus põe a mão no problema, o problema é resolvido. Às vezes é uma causa na justiça. Essa semana aí, já teve, foi 2 pessoas, que eu não posso citar nome, né, que foram abençoadas. Está esperando uma causazinha na justiça, e graças a Deus a pessoa foi abençoada, saiu. Não existe nada impossível para Deus. Agora você tem que crer. Tudo é possível ao que crê. Se creres, verás a glória de Deus. E ele disse assim, e impôs a mão sobre ela, e o que aconteceu? E logo se endireitou e glorificava a Deus, né? Como que ela glorificava a Deus? Jesus libertou ela saiu dali, a cura dela já glorificou a Deus, todo mundo viu que ela foi curada. E ela saiu dali, aí que ela deve ter servido a Deus mesmo, porque tem gente que é curada e vive uma vida de qualquer maneira. Às vezes a pessoa já vivia uma vida de qualquer maneira. Assim, quando eu falo, às vezes tem pessoa que é meio relaxada nas coisas de Deus. A pessoa não obedece a Deus, não leva a Deus sério o que Deus está fazendo. Assim, não tem tempo para Deus, entendeu? Ela foi curada, aí é que ela deve ter sentido aquela vontade mesmo de servir a Deus, igual a sogra de Pedro. A sogra de Pedro, ela estava lá cheia de febre lá e tal, ruim, mal. Depois Jesus curou ela, aí que ela levantou mesmo e foi buscar os enfermos. Não, vamos embora. Ela já levantou trabalhando para Jesus. Entendeu? Ela já levantou, já disposta a ajudar o povo. Não, vamos embora. Eu sei quem tem ali, tem uma pessoa que cura. E aí ela... não é a mesma coisa essa mulher, ela glorificava a Deus. Ela agora, eu vou pegar firme com Jesus. E aí o que aconteceu? E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado. A igreja, presta bem atenção, quando ela tem a palavra de Deus, muitas das vezes
aquela pessoa que tem dificuldade de se adaptar à palavra, não aceita a mudança, ela não fica muito tempo naquela igreja. Ela ainda sai metendo mais na igreja. Aquela igreja não presta para ela. Mas por quê? Porque ali tem uma palavra que você tem que se consertar, que se você estiver errado, você tem que se acertar com Deus. Porque Deus é justo, gente. Deus nunca vai dizer para mim que vai dar tudo certo, quando se eu estiver no erro, se eu estiver com ódio de alguém que eu não perdoo, isso aí ele vai ter que acertar em mim. Entendeu? Eu vou ter que andar direitinho. Se olha isso daí, ó. Se eu não andar direitinho, como é que o diabo não obedece? Se eu não andar direitinho, você está entendendo? E aí o que acontece? Não é, a igreja, quando ela é de Jesus, que ela realmente é uma igreja de Deus, é o contrário que o mundo pensa. Ela não é aplaudida, não, ela é perseguida. Lê lá o livro do Atos dos Apóstolos. Vê se os discípulos eram aplaudidos, não era, eles eram perseguidos, apedrejados, tinha que sair fugido daquela cidade. Porque o diabo tem um ódio de se pregar a verdade. Acabei de falar com você agora, não foi, Cid? Tem que redobrar as orações pelos pastores. E agora o diabo começou a querer atacar os pastores agora. Começou a querer atacar os pastores agora. Entendeu? Aí o que acontece? O diabo ele quer o quê? Que a pessoa não escuta, que a pessoa não seja liberta, que a pessoa não conheça as boas novas, não conheça os direitos que ela tem, essas coisas. Então, para isso, aquela igreja onde prega a verdade, para quem não quer viver uma vida correta com Deus, aquilo ali não presta. Entendeu? Vai dizer que pastor não presta, pastor picareta. Olha, eu vou te falar um negócio para você. É porque eu sou uma pessoa que eu sou realmente de Jesus, então já fui muito treinada por Deus. Então, tem certas coisas que machucam um pouquinho, mas eu relevo porque eu sei que eu fui chamada para isso. Uma das coisas que machuca um pouquinho o pastor e a pastora é a ingratidão. É a pessoa, quando ela vem para a igreja no fundo do poço, com a vida toda escancalhada. Não é que o pastor fez, não, mas o pastor orou junto, batalhou junto, jejuou junto. A vida da pessoa foi mudando. Depois, por a pessoa não aceitar a verdade, mas você não fez nada, você sempre tratou a pessoa bem, mas porque ela não aceita a verdade, ela vira as costas para a igreja, ainda com raiva do pastor e da pastora. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Aí eu fico olhando assim, eu fico, Senhor, que se eu perdoe a pessoa, que ela não sabe o que está fazendo, mas é uma ingratidão grande. E se não se adaptar aqui, ela não vai se adaptar em lugar nenhum que tiver verdade, porque o problema está nela, não está na igreja. A pessoa não aceita a verdade aqui, ela não aceita em lugar nenhum. É a verdade. Você está entendendo? Mas, infelizmente, para algumas pessoas a igreja não presta, quando ela não quer obedecer mais, a igreja não presta mais. E esses daqui, eles foram ali, a verdade, eles não estavam querendo ajudar ninguém, só estavam querendo criticar o que Jesus estava fazendo. Você entendeu? Hoje em dia existe crítico, gente. Só que vai lá, escuta, vê, depois sai só falando, entendeu? Que acha que estava de errado. Então, olha o que ele fez. Tomando o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão, olha o que ele disse: 6 dias há em que é mister trabalhar, não é isso? Neste, pois, vindes para serem curados, e não no dia de sábado. 6 dias há em que é mister trabalhar. Neste, pois, vinde para serem curados, não no dia de sábado. Respondendo-lhe, porém, o Senhor, e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura,
cada um de vós e seu boi ou jumento não leva a beber água. A mulher estava sofrendo 18 anos ali, passando uma luta. Ninguém se importou com o sofrimento daquela mulher. Ninguém nem olhou para ela, não queria nem saber dela. Estava nem aí para ela. Foi a mulher ser curada, rapidinho apareceu o pessoal para criticar. Às vezes você estava lá num lá, cheio de problema, não aparecia ninguém para te dar conselho nenhum. Estava nem aí para você. Se você estava morto, se você estava vivo dentro de casa, você não estava nem aí. Às vezes você estava lá, tu não aguentava nem sair de casa, ninguém estava nem aí. Se você corresse lá, ia morrer sozinho. Aí você começa a ir numa igreja onde Deus começa a abençoar você. Começa a ficar durinho, começa a ter, né? Já vai fazer seu sacolãozinho, volta. Aí depois que você está ali, aparece um montão de gente querendo tirar você, criticar aquela igreja. Mas por que não ajudou você quando você estava caído? Você estava no fundo do poço. Só apareceu agora que você está bem. Você está entendendo como é que é o diabo para tentar tirar você da presença de Deus? Porque quando realmente precisava, não aparecia ninguém. Igual eu, quando estava lá no fundo do poço, no mundo das drogas, e todo enfunhanhado, não aparecia ninguém para me ajudar. Ninguém para dizer, vou aí orar com você, vamos lá, ninguém. Mas depois que eu me converti, que eu fui lá para o pastor Moto, que apareceu de gente para tentar me tirar de lá, para tentar me levar para outra igreja. Mas por que não fizeram isso antes? Era para me tirar do caminho certo. Se está no caminho certo, já vai fazer tudo para tirar você dali. Vamos lá para a minha igreja, mas irmão, por que a pessoa está chamando você para ir para a igreja? Vê se você já tem uma igreja, se você já tem igreja, tem pastor. A pessoa tem que evangelizar aquele que não tem pastor. A pessoa que está perdida aí na rua, você está entendendo? É esquisito, a pessoa quer arrancar você de qualquer jeito, então você está vencendo, o diabo quer tirar você dali de qualquer jeito. Então eles ficaram incomodados porque Jesus curou a mulher no dia de sábado, mas eles não estavam nem aí com o sofrimento da mulher. Reparou isso? Eles não estavam, eles tinham que ter ficado felizes, ninguém ficou feliz. Poxa, caraca, essa mulher de 18 anos sofrendo, meu Deus, obrigado por você ter curado ela. Ninguém feliz. Muito pelo contrário, eles ficaram chateados porque ela foi curada no dia de sábado. Olha que egoísmo desse pessoal. Não? É terrível, né? Aí, Jesus falou isso para ele, vem cá, fundo. Um anjo, dona Maria. Tá vendo um anjo? Aí ele falou assim, vem cá, no dia de sábado você não solta aí da manjedoura aquele boi ou aquele jumento, se cair lá no buraco, você não vai salvar o boi ou o jumento. Quer dizer, o boi ou o jumento tinha mais valor do que a mulher. Tá entendendo? Valia mais, para eles valia mais do que para a mulher. A mulher podia ficar sofrendo, mas o jumento dele, se caísse, eles iam tudo lá tirar. Não tinha esse negócio de sábado, domingo. Aí ele disse assim, ó, não convinha eu, agora presta minha atenção nesse aqui, ó. E não convinha eu soltar desta prisão. Jesus, ele chama a enfermidade de prisão. Quando uma pessoa está enferma, ele vê que aquela pessoa está presa, está numa prisão. E o que Jesus veio fazer? Que ele falou lá no livro de Isaías 65, 61. Oi? O Espírito do Senhor está sobre mim e ungiu para pregar boas novas ao manso, dar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Jesus, ele veio para libertar da prisão e ele chama a doença de prisão. E realmente, você está preso para aquela enfermidade. Você quer viver sua vida, você quer fazer suas coisas, você está preso ali. Tem gente que está presa numa doença há anos. Essa aqui estava 18 anos, o troço não saía dela. E Jesus, ele falou isso, ó.
E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, agora preste atenção, a qual 18 anos, não era 18 dias, não, era 18 anos, a qual 18 anos Satanás mantinha ela presa. Era um espírito que mantinha aquela doença no corpo dela. Eu acabei de falar isso ainda agora. Toda enfermidade, ela tem uma raiz espiritual. Um espírito que está dando vida àquele mal no corpo da pessoa. Por isso que ela não conseguia se endireitar com médico, remédio, nada. Mas quando Jesus colocou a mão nela, ela conseguiu se endireitar, porque aquele mal saiu. Também aquela mulher do fluxo de sangue, quando ela tocou em Jesus, nas vestes de Jesus, Jesus sentiu que saiu virtude, poder dele, né? E saiu aquele espírito de enfermidade. Estão entendendo direitinho? Sim. Então, ele disse aqui, vamos lá. E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, não é isso? A qual 18 anos Satanás mantinha ela presa. Aquela doença era um espírito que estava ali, alojado ali no corpo dela. Enquanto aquele espírito não saiu, ela não era curada. Mas quando Jesus colocou a mão, o poder dele, né, aquele espírito saiu, sumiu tudo. Ela na hora ela se endireitou. Estão entendendo? Quando o poder de Deus entra em ação, aquele mal não resiste, ele sai, seja o que for. Seja um infarto, seja um câncer, igual sumiu lá do corpo daquela mulher lá, não sei se vocês viram do grupo de intercessão, mulher que foi lá, tinha um tumor, quando voltou lá não tinha mais nada. Você está entendendo? O mal não resiste ficar ali quando Deus entra em ação. Então essa mulher, ela foi liberta, era um espírito de enfermidade. Ele está falando aqui, Satanás há 18 anos mantinha ela presa. Tinha um espírito por trás daquela doença. E a gente, se a gente não entender isso, tá chá de carobinha, chá de não sei o quê. Mas é pecado você se cuidar? Não, mas você não pode lidar com isso só como se fosse natural. É um espírito. Você pode até medicar, mas que nem a Cida falou ali, né? Que ela estava dando uns remedinhos para Clarinha, mas você estava orando e jejuando, né? Você sabia que era o diabo saiu. Agora, se você não fizer isso, você ficar levando só, não sei o que, o negócio não sai, porque ele está ali, dando vida aquilo ali. Você não entendeu como mandar ele embora? Oi, tudo bom? Deus abençoe. Então ele disse, vamos repetir o 16. E não convinha eu soltar desta prisão no dia de sábado, essa filha de Abraão, a qual 18 anos, Satanás mantinha ela presa. Às vezes você não é você, mas você tem alguém da sua família que está sendo atacada lá com espírito de enfermidade, até você mesmo. Pastor, todo dia, aquele mesmo horário, o troço começa. É porque é um espírito de enfermidade. Ele tem até a hora certinha de te atacar. Tem gente que ele tem a hora certinha. Pastor, todo dia, o mesmo horário, começa aquela dorzinha, começa aquele incômodo. Eu não posso comer nada, tudo que eu como eu passo mal. É um espírito de enfermidade. Você entendeu? Aí você já tomou um bolo, já tomou não sei o quê. Eu posso tomar um chazinho? Pode, mas você tem que amarrar também e mandar embora. Se ficar aceitando aquilo ali como uma simples doença, o troço não vai sair dali.
Entendeu? Quem mantinha essa mulher paralítica, quem mantinha esse mal no corpo dela era o espírito. Entendeu? Sim ou não? E sai, e espírito, ele só sai em nome de Jesus, poder de Deus, não sai com outra coisa. Você pode fazer o que você quiser, se você não usar o poder de Deus, não crer no poder de Deus, o troço não sai. Aí ele fica ali. Enquanto ele não sair, ele está mantendo aquele mal. Ai, pastor, já tomei de tudo, já tomei chá, já tomei bolo, já tomei mais não sei o quê. Não sei nem mais o que tomar, porque ele está ali ainda, ele não saiu. Quando que estiver dando vida aquilo ali sair, aí o sintoma vai sumir tudo. Tem uma raiz. Entendeu como é que funciona? Tem uma raiz. Então a raiz tem que ser tirada, senão. Aí ele disse assim, ó. E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, né? Ficaram com vergonha de estar tentando atrapalhar a obra de Deus, né? Porque eles estavam ali chateados porque Jesus curou no dia de sábado. Entendeu? Ele não estava nem aí com o sofrimento da mulher. O negócio dele é por que Jesus curou no dia de sábado. Cada coisa, né? Se fosse eles ou a mãe deles, eles iam ficar felizes se fosse curado no dia de sábado. Mas como era uma mulher que não era parente dele, ele não estava nem aí. Tem gente que não, né? Tem gente que é meio esquisito, poxa, tem que se colocar no lugar do outro, né? A Bíblia diz que é para a gente fazer ao nosso próximo aquilo que nós gostaríamos que fizesse conosco. Ele não gostaria de ser curado no dia de sábado, ele tinha que ter ficado feliz pela mulher. Mas não, eles ficaram indignados. Às vezes você pensa que todo mundo vai ficar feliz quando você é abençoado. Quando você é curado, quando você prospera. Não, tem gente que fica com raiva. Eles devem ficar com raiva da mulher, porque a mulher foi curada no dia de sábado. Ficaram com raiva porque ela recebeu uma bênção. Às vezes existe espírito que faz a pessoa ficar com raiva de você porque todo parente foi liberto, porque você está prosperando, que você está com saúde. É sério. O demônio entra lá, a pessoa fica com raiva de você, vira a cara para você e tudo. Meu Deus, não fiz nada. A pessoa pensa que só ela que pode prosperar, só ela que pode ser abençoada, os outros não. E não é assim, né? Certo, a pessoa tinha que se alegrar. A Bíblia diz: se alegre, chorai os que choram. Ele disse assim, ó. E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados. E todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Tudo que Jesus faz é glorioso, gente. É maravilhoso, é glorioso, é grande. As obras, né? As maravilhas que Jesus opera na nossa vida. Mas a gente tem que crer. Não podemos anular o poder de Deus na nossa vida descrendo, duvidando. É igual essa campanha que a gente vai fazer aqui, né? Você tem que fazer essa campanha com fé. Crendo que o que você jogar aqui é o fogo do Senhor. Não é um fogo normal, não. O fogo do Senhor vai consumir esse mal. Olha, eu fiz essa campanha. Isso foi uma ou duas vezes. Acho que foram duas. Ou foi uma? Acho que foram duas, não foi? Eu já fiz essa campanha. Mal a campanha começou, eu coloquei um negócio aqui para ser consumido que já estava tempão me perseguindo na minha vida. E Deus acabou com aquilo, me mudou isso. Duas campanhas que eu fiz. Já foi embora. E olha aquela coisa que eu estava com aquilo ali, tentando me livrar disso, já tinha quase 3 anos. Quase 3 anos. Foi exatamente
na segunda campanha, porque foi sexta-feira passada que eu fiz a campanha, saí aqui da igreja e Deus operou esse milagre na minha vida, sexta-feira passada. Então, tudo é possível que crê. Você vai crer que é o fogo do Senhor que vai consumir esse mal na sua vida, ou o mal na vida da sua família. Pastor, eu estou passando cada luta, tem hora que dá vontade de jogar tudo para o alto. Não, você não pode jogar tudo para o alto. Jesus falou com Josué, né? Seja forte e corajoso, que tu farás esse povo herdar a terra que eu tenho jurado. Se você desistir da sua família, quem vai lutar por ela? Mas às vezes tem hora que me bate um cansaço, mas Jesus falou o seguinte, que os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirá como águia. Se você confia em Deus, Deus vai renovar as suas forças. Entendeu? Aquela pessoa que é de Deus e tem um chamado de Deus, ela não é destruída. Já pode ter tentado, mas não consegue destruir você. Só que você tem que lutar, você tem que ir para cima. Você tem que ir para cima, você tem que crer no Senhor, que se esforçar, que lutar, fazer um jejum para cima. E tem também que fechar as brechinhas, entendeu? Que às vezes a gente, poxa, não sei porque está acontecendo isso na minha vida, mas não pode ter brechinha aberta. Ontem eu estava falando que a vinda de Jesus está muito próxima, que hoje em dia as brechinhas a gente vai ter que passar superbonde, betume por dentro e por fora, passa também os arcão também para poder garantir. Hoje em dia, do jeito que está, a brechinha tem que ser muito bem fechada, porque o diabo, com pequena coisa, ele está fazendo estardalhaço na vida das pessoas. E outra coisa, ele sendo fiel a Deus, ele já é, quando ele tenta mexer, mas não dá. Não dá porque ele arruma aquele mutirão, vem com tudo, agora eu vou destruir, mas não dá porque aquela pessoa que é de Deus. Jesus, ele luta por nós, aí ele sai envergonhado, entendeu? Mas se a gente tiver uma brechinha, quem vai sair envergonhado é a gente, entendeu? Lembra do Josué? Quando o Acã cometeu aquele pecado, que ele pegou aquelas capas babilônicas, né? Aí tinha um anátema entre eles, uma maldição, era um roubo. Naquela batalha ali, o povo de Israel é que saiu envergonhado. Eles perderam a batalha, saíram de cabeça baixa. Mas qual foi o motivo? Tinha um anátema, tinha um pecado no povo de Israel. E Deus falou para Josué, tem anátema entre vocês. Eu não posso ir com vocês nessa batalha, a menos que vocês tirem entre vós o anátema. Tira o pecado. Se vocês tirar o pecado, eu vou com vocês. Aí vocês vão vencer, mas com o pecado não dá para me ir. Se a gente tiver uma brechinha, aí a gente vai perder a batalha. Está atrapalhando Jesus ir com a gente, entendeu? Tem que tirar. Ora a Deus, pede força a Deus, e aí vai orando que você vai sair daquilo ali. E tem coisa que eu correndo, eu já orei, eu não consigo sair daqui. Consegue resistir o diabo e ele fugirá de volta. Tem coisa que você precisa ser perseverante, você não pode desistir. E Deus vai lá e ele vai lutar junto com você, você vai vencer aquela batalha. Amém? Glória a Deus. Funciona desse jeito. Então, pessoal, pega a sua água, pega o seu sabonete, pega o sal. Ciro, tem como você botar essa travessinha para cá? Do fogo? Não, tá. A gente vai acender aqui. Você vai passar depois e você já vai jogando o seu papelzinho que você escreveu ali com fé. Entendeu?
Não é um papelzinho escrito, não. Isso aí é os seus problemas que você quer que seja consumido. Vai ser. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vai ser. Só que não. Ô, Cida, você não faz essa floresta, só comprar para essa flor. Isso não vai flor. Aí vai tudo. Que glória a Deus. Não é não, Dona Maria? Uma flor vai ser consumida também. A florzinha é tão bonitinha, né? A florzinha não precisa ser consumida, não. Só os problemas mesmo. Vamos lá para o caminho santo, vamos orar. Ventinho gostoso, né? Né? Fresquinho. É, né? Tá frio. Josiane. Vamos orar então em nome de Jesus? Vamos fechar nossos olhos? Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus. Churanari manachula naraca nalanari manachula naraca namana. Nós agradecemos o Senhor, Pai, por esse recado, por essa palavra que o Senhor nos enviou. E venho pedir ao Senhor em nome de Jesus, ó Pai, Senhor, venha em nome de Jesus ajudar essa pessoa que está passando por sérios problemas no seu casamento, na sua prosperidade, na sua saúde. Pai, em nome de Jesus, essa pessoa que está passando por sérias dificuldades financeiras, Pai, em nome de Jesus, eu venho na Tua presença pedir ao Senhor que o Senhor venha mudar toda a história, Pai. Oh, Xuranaribaná, Xulanaracanamaná. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha transformar a vida dessas pessoas, Pai. Oh, Deus, venha fazer uma transformação, venha fazer, ó Deus, uma mudança na vida dessas pessoas. Hello, Moto. Em nome de Jesus, que o Senhor venha passar com o Teu poder na casa, na família, na prosperidade, na saúde, em nome de Jesus, ó Deus. Pai, eu estou paralisando toda a ação do mal, exigindo que saia do casamento, da prosperidade, dos filhos, da saúde, de todas as áreas da vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, eu expulso, ordeno que saia e não volte mais em nome de Jesus. Oh, Pai amado, eu estou consagrando, Senhor, essa água, esse sal, esse sabonete, aonde eu peço, Senhor, que o Senhor ponha o seu poder de cura, de libertação, de transformação, que toda pessoa que usar seja liberta, seja curada, seja livre, em nome de Jesus. E Pai, nós vamos acender esse fogo aqui, aonde eu estou pedindo, Senhor, que o Senhor venha transformar esse fogo. Que seja, Pai, o fogo do Senhor, que venha consumir todo o mal, tudo que essas pessoas que nós escrevemos aqui, que em nome de Jesus vai ser consumido pelo fogo do Senhor.
acabar com todo mal. Tudo que essas pessoas escreveram aí seja consumido pelo teu poder. E essas pessoas sejam felizes, Pai. Que elas venham prosperar, venham ter saúde. Que tudo venha acontecer na vida delas em nome de Jesus. E vocês digam assim seja e graças a Deus. Pai, recebe também aí os dízimos, ofertas que são entregues no seu altar. O Senhor disse que me honram, honrarei. Cubra com teu manto sagrado e leve em paz em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos acender aqui. Ô, Cida, me presta uma caneta aí. Vou botar aqui sim, tá? O José Fernandes. Vamos lá? Vou comprar mais alto. Mais tarde. Podem jogar ali, pessoal. Hã? Pai, em nome de Jesus, Xuranaribana, Xuranaracanalamaribana, Xuranaracanamana. Que é o teu fogo agora consumindo todo mal, consumindo toda doença, consumindo toda miséria, consumindo todo fracasso, toda depressão, toda derrota na nossa vida, na vida da nossa família. Que em nome de Jesus tudo isso seja destruído agora. Todo espírito da morte, todo espírito do vício, todo espírito da doença, todo mal seja consumido e venha sair agora da casa dessas pessoas. Sai da nossa casa agora, demônio. Saia dos quartos, da cozinha, do banheiro, da varanda, do quintal, do telhado. Em nome de Jesus, começa a pegar tudo que é teu. Solta nossas famílias, vai embora. Demônio do vício, demônio da morte, demônio da doença, todo espírito maligno, sai agora. Solta os nossos familiares, vai embora. Sai, leva todo o seu mal, leva a sua perturbação, leva a sua perseguição, leva tudo que é teu. Vai embora, em nome de Jesus. Que todo mal seja consumido. Sai e não volta mais em nome de Jesus. Xarimaná, chulanará, canalarimana, chulanará, canalaná. Oh Espírito Santo de Deus, abraça agora, Pai, cada pessoa nesse momento, cada familiar, que o Senhor espalhe seus anjos em cada casa, Pai, em nome de Jesus, trazendo a paz, trazendo sossego, trazendo a cura, em nome de Jesus, e graças a Deus, amém, glória a Deus. Então, agradeça a Deus, deseja um bom dia aí, seus irmãozinhos, vamos na paz do Senhor Jesus, amém? Tem um negocinho para jogar aí para cima, não? Oi? Papelzinho, senão não vai pegar fogo. E Deus abençoe aí todo o pessoal aí do YouTube e do Face, tá? Em nome de Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Amém?